E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre as principais diferenças entre o mercado de Forex e a Bolsa de Valores. Eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens de cada um dos mercados e tentar esclarecer todas as dúvidas que possivelmente você pode ter sobre um mercado ou sobre o outro, beleza? Eu já estou aí nos dois mercados, então eu acho que eu tenho bastante, bagagem para te explicar tudo isso. Antes de começar, eu queria só perguntar uma coisa, deixa aqui nos comentários do vídeo. O que você já ouviu falar sobre o mercado de Forex e o que você já ouviu falar sobre o mercado de índice futuro e dólar futuro? Você já ouviu falar coisas boas e ruins? Eu queria saber qual foi esse seu primeiro feedback, principalmente os feedbacks negativos, né? Aquilo que você ouviu falar de mal de cada um dos mercados, porque eu acho que cada um dos mercados tem suas vantagens e desvantagens. Eu já falei um pouco sobre isso. Eu comecei no mercado financeiro brasileiro. Em 2009 eu já era assessor de investimentos num banco bem conhecido aí no Brasil, um banco que não é brasileiro, mas que, enfim, é um dos maiores bancos internacionais atuando no Brasil. Depois eu atuei como assessor de investimentos numa corretora, operei meu próprio dinheiro durante um bom tempo e hoje eu só opero minha grana, mas no mercado de Forex. Então eu evoluí o começo da minha carreira todo no mercado brasileiro e depois migrei para o mercado de Forex. Eu era um daqueles caras que torcia o nariz para o mercado de Forex sem conhecer. Então aqui vai um primeiro conselho que eu te dou, para você não cometer o mesmo erro que eu cometi. Eu não conhecia o mercado de Forex muito bem e como eu estava me dando muito bem no mercado brasileiro, eu sem conhecer falava mal do mercado de Forex. Falava, cara, isso daí não tem nada a ver e tal. Porque chegavam muitos comentários aqui no YouTube até perguntando sobre Forex e tal. Falava, cara, que Forex? Vocês estão viajando e tal, não tem nada a ver isso aí. E eu não conhecia as coisas profundamente, então, enfim, a gente comete erros e eu tô te falando. Tome cuidado para não cometer esse mesmo erro e também tome cuidado com pessoas que estão cometendo esse erro. Esse erro que eu cometi, eu vejo muitas pessoas que falam sobre o mercado de Forex ou o mercado de ações sem nunca ter atuado. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque se você nunca atuou no mercado, você não pode falar muito sobre ele. Eu, por exemplo, não falo sobre criptomoedas, eu não atuo no mercado de criptomoedas. E com toda a experiência que eu tenho, o que eu vejo como vantagem e desvantagem da Bolsa no Brasil e do índice futuro, do dólar futuro? Eu acho que a primeira vantagem é a questão da transferência de recursos. É muito mais rápido, muito mais fácil você transferir recursos do seu banco para uma corretora de valores no Brasil e começar a operar índice futuro e dólar futuro. Você tem uma facilidade muito maior na transferência de recursos. Além disso, as corretoras brasileiras, elas são regulamentadas no Brasil. As maiores corretoras do Brasil, elas inclusive têm bancos brasileiros muito grandes também como seus sócios, né? E, enfim, existe uma estrutura muito grande, então é uma coisa que te dá uma certa segurança, porque você sabe que você está trabalhando com instituições que são realmente muito grandes. Você tem a questão dos custos, né? De uns anos para cá, os custos de corretagem e os próprios custos da Bolsa, eles foram caindo, uma parte deles, outros subiram, né? Que é uma coisa, inclusive, que as pessoas estavam reclamando bastante, mas a corretagem no mini índice, no índice futuro e a corretagem no dólar futuro e no mini dólar veio caindo progressivamente nos últimos anos e a corretagem no mercado de ações também veio caindo. Então isso é uma coisa boa quando você compara às vezes com o mercado de Forex. E eu acho que são essas as vantagens, mas existem muitas desvantagens por outro lado. Por exemplo, o mercado ele abre e fecha todos os dias ali, ele tem os seus horários. Então no mercado de Forex, ao contrário, você tem o mercado 24/5. Você tem só dois ativos na Bolsa brasileira, né? Os dois ativos principais, o índice futuro e o dólar futuro. Se você quiser fazer day trade com ações, por exemplo, ações da Petrobras, você pode fazer, mas é muito mais difícil, você precisa de muito mais dinheiro e a amplitude do movimento diário, né, de uma ação tem que ser muito grande para valer a pena. Se você estiver falando do mercado de ações, você dificilmente vai conseguir sair vendido, aí você tem que pedir para a corretora, enfim, não é uma coisa tão fácil no home broker, apesar de existirem corretoras que permitem você sair vendido, você deixando lá um dinheiro em garantia e tal, mas é algo também, às vezes, que você precisa passar pela mesa de operações e tal, não é algo tão simples, né? Por mais que seja um pouco mais simples atualmente do que era antigamente, ainda não é como no mercado de Forex ou mesmo no índice futuro e no dólar futuro. No índice futuro e dólar futuro você consegue sair comprado, vendido, enfim, tanto faz. Mas você só tem esses dois ativos. Outra coisa que eu acho que é bem complexa do mercado brasileiro, você tem uma influência muito grande do investidor estrangeiro. Você tem uma bolsa que é pequena em termos mundiais e isso não tem muito como a gente debater. Eu vejo que pessoas falam, mas o número de CPFs está crescendo. Cara, isso desde que eu comecei na bolsa, quando eu estava lá entrando no banco em 2008, já se falava nisso. Não, porque a bolsa está crescendo, o número de CPFs explodiu, agora ultrapassou 1 milhão de CPFs cadastrados na bolsa. Compara com a nossa população, compara com as bolsas do mundo inteiro em termos de volume, a gente não é nada, né? Eu sou brasileiro, por mais que eu não viva no Brasil e não opere mais na Bolsa Brasileira, mas a verdade é essa, que a Bolsa Brasileira ela não tem um peso relevante no mundo.
Outras bolsas são muito maiores e bolsas de países emergentes, inclusive, são muito maiores em termos de volume financeiro. E quando a gente fala de países emergentes, e o Brasil é um país emergente, querendo ou não, a gente tem uma influência muito grande do investidor estrangeiro. Então esse fluxo de capitais, ele mexe muito com a bolsa e com o dólar, né, que é o nosso principal ativo, o dólar em relação ao real. Então é muito complexa toda essa relação, é uma relação muito difícil, e você tem esses agentes externos influenciando muito no comportamento dos preços. E isso acaba prejudicando muito o equilíbrio, na minha opinião, dos preços e a forma como os preços oscilam. Se você observa o mercado de Forex, os principais ativos do mundo, e eu já vou falar um pouco sobre o mercado de Forex, você percebe que são duas economias muito grandes. Então você está vendo o euro contra o dólar, é o bloco econômico. A zona euro é o euro contra o dólar. Então você está vendo essa relação, euro-USD. Cara, isso tem um peso muito grande no mundo, né? E dificilmente um player vai conseguir movimentar o mercado para um lado ou para o outro. Dificilmente não, vamos ser bem sinceros, impossível. A não ser que tenha um lobby, tenha alguma coisa para influenciar os preços por alguns minutos, coisas que são falcatruas, que podem acontecer, lógico, como em qualquer outro campo da vida, mas ao contrário das bolsas de países emergentes, onde um determinado movimento pode, né, fazer com que essas bolsas despenquem ou, né, disparem e o câmbio é a mesma coisa, não acontece. Vamos falar a verdade. No Brasil, se o câmbio começar a disparar ou despencar, o Banco Central vai interferir. Ele vai interferir no mercado de câmbio. A gente sabe disso porque isso acontece de forma recorrente, né, em todos os países praticamente. Quando você está falando do euro-dólar, cara, já é um pouco mais difícil. E quando você está falando de outros países, por exemplo, o dólar australiano contra o dólar, pode acontecer do Banco Central australiano começar a interferir nessa questão do dólar australiano? Pode, mas você tem mais quantos ativos para operar? Só dos ativos majors, que a gente chama no Forex, você tem mais 5. E aí, mais dezenas de ativos que não são os majors. Então, você tem um leque de opções muito grande para sair dessa enrascada, dessa armadilha de ter um agente externo ali mexendo no mercado. O mercado de Forex, ele anda muito em movimentos de consolidação e expansão, porque a gente está falando de moeda. Então esse equilíbrio, ele é um equilíbrio muito forte de preços, né? Até o mercado sair de uma faixa de preços, isso acontece no mercado brasileiro também, pode ser bem difícil. Então você vê lá, sei lá, eu vou te dar um exemplo para você entender. A gente está vendo o euro-USD, que é a relação entre o euro e o dólar. Então quantos dólares você precisa para comprar um euro? Na faixa de 1,15 a 1,17. Então você precisa de $1,15 para comprar um euro, e aí sobe até 1,17. Então você precisa de $1,17 para comprar um euro. Fica oscilando nessa faixa. Esse é um equilíbrio de mercado muito forte. Você tem muitos fundamentos econômicos para que esse equilíbrio exista. No momento que há um rompimento, que o mercado começa a disparar, existe por trás desse movimento fundamentos econômicos que levam, né, esse ativo para um determinado novo equilíbrio. Fora isso, eu acho que no mercado de Forex você consegue começar com menos dinheiro. Por mais que essa questão das transferências tenha um custo e tal, a flexibilidade que você tem dentro do mercado de Forex, você tem muitos ativos e você pode, enfim, começar a trabalhar com 0,01 lote, que é uma quantidade pequena, e aí você tem alavancagem, aí você pode trabalhar com posições variáveis. É um negócio bem técnico. Eu tenho vídeos, inclusive, no YouTube, falando como eu seleciono a quantidade que eu vou operar, o tamanho do meu lote no mercado de Forex. Você consegue ter bastante flexibilidade, né? No mini contrato você vai de um mini contrato em um, e às vezes você não tem tanta flexibilidade assim de querer arriscar, por exemplo, $3,50 numa operação, né? No Forex você consegue um pouco mais de flexibilidade, na minha opinião. A questão dos movimentos de preço no Forex, como eu já disse, para mim é muito mais interessante. O mercado de Forex é 24/5, então ele fica rolando de segunda a sexta, na verdade da madrugada de domingo, né? E aqui na Europa, e aí que é a sessão da Ásia, então ele abre lá junto com a sessão asiática e depois fecha só junto com a sessão de Nova York na sexta-feira. Então é um mercado que tem muito mais tempo, ele não para. Como ele não para, os movimentos de preço eles tendem a ser mais lineares, porque vamos imaginar a Bolsa Brasileira, ela fecha hoje. Se acontece alguma coisa na madrugada, você só vai ter o reflexo disso no outro dia, quando abrir, vai abrir disparando ou despencando. No mercado de Forex você já teve esse movimento acontecendo. E aí você consegue, inclusive, buscar essas oportunidades, e amanhã, quando amanhecer na Europa, você vai conseguir, inclusive, absorver essa informação muito mais rápido e entrar nessas oportunidades de forma muito mais rápida. O mercado de Forex é o mercado mais fácil que eu já vi em termos de análise gráfica.
Depois que você entende o funcionamento dele, ele funciona sempre de forma meio parecida em todos os ativos, você consegue entender mais ou menos a lógica e como funcionam as coisas. Para mim foi assim. Quando eu vim migrando ali do mercado de ações, swing trade, eu operei muito penny stocks também, porque era uma época que a bolsa estava subindo sem parar, então muitas ações, essas ações de pouquíssima liquidez estavam, cara, estourando. E eu operei também um pouco, né, swing trade, e fui fazendo todas essas operações, tudo funcionava bem. Quando eu migrei para o mini índice, eu ainda conseguia entender mais ou menos como as coisas funcionavam, mas já comecei a tomar muita pancada. No dólar futuro, eu tomei muita pancada no mercado. E no Forex, já não. No Forex eu já me reencontrei como trader mesmo, assim, cara, não me vejo operando outro tipo de ativo. O que eu queria falar para você antes de terminar esse vídeo é que independente das vantagens ou desvantagens, e você tem que sentir essas vantagens e desvantagens na prática, no Forex a gente tem slip page, às vezes tem uma volatilidade muito grande, você não consegue entrar na operação do seu preço, na bolsa de valores você tem os gaps, cara, você vai ver várias vantagens e desvantagens que às vezes eu posso até estar esquecendo. No final das contas, você tem que colocar as coisas em prática, você tem que abrir uma conta demonstrativa. Se você não está conseguindo ganhar dinheiro de forma consciente na bolsa de valores, assista os vídeos que a gente tem e abra uma conta demonstrativa no mercado de Forex, utilize uma das estratégias que a gente ensina aqui no YouTube ou no nosso curso e tal, e aplique isso numa conta demonstrativa. Se você não está se dando bem no Forex, faça o mesmo processo, mas um processo reverso para a Bolsa de Valores, aprenda, entenda como funciona toda a Bolsa de Valores, entenda como funciona a gestão de risco, uma estratégia, aplique essa estratégia e tente se encontrar. Não ache que o que funcionou para mim vai funcionar para você, ou o que funcionou para outra pessoa vai funcionar para você. Não fale e não dê opiniões sem viver aquilo ali. Às vezes a gente pega uma opinião de alguém e replica como se fosse uma verdade, mas a gente não sabe se aquilo é verdade mesmo, a gente nunca viveu aquilo para saber efetivamente como funciona. Então, o lance é você realmente se dedicar e aplicar todos os seus conhecimentos, ter fé em Deus, trabalhar duro, muito tempo de tela. E se as coisas não estiverem funcionando no Forex ou na Bolsa de Valores, em qualquer um que seja o mercado que você está operando, opções binárias, criptomoedas, não sei o que você está fazendo aí, migre para outro mercado aos poucos. Teste, tente entender como as coisas funcionam, faça muitos trades numa conta demonstrativa, tente conseguir uma certa consistência por alguns meses em uma conta demonstrativa e aí sim você deposita valores iniciais para começar. Não cometa o erro de já migrar para uma conta real, de já tentar, porque, cara, é dinheiro e você não vai ficar arriscando dinheiro assim. Você tem a oportunidade de tentar na conta demonstrativa. Então, acho que é isso. Existem vantagens e desvantagens e você tem que testar as coisas para ver o que melhor funciona para você, beleza? Como eu disse, me siga lá no Instagram, @MurilloVoznak, dê uma olhada na descrição do vídeo porque tem vários links importantes. Deixa aqui o seu comentário, como eu falei. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui também, que é um prazer sempre responder. Mas se você, enfim, puder falar para mim um pouco mais sobre essa questão aí do mercado de Forex, o que você já ouviu falar mal sobre o mercado de Forex e sobre a Bolsa de Valores também, tudo que já ouviu falar mal sobre a Bolsa de Valores. E eu acho que é isso. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Não, as corretoras, como eu já falei. As corretoras. Eu acho que, por último, vale a pena falar sobre as corretoras. No mercado brasileiro, a gente tem as corretoras, né, que estão no Brasil, como eu falei. E no Forex, a gente tem corretoras que estão fora do Brasil, então você tem que saber escolher muito bem a corretora. Muito se fala sobre corretoras de Forex que não são sérias, não sei o que, mas pense que essas corretoras, a maior parte delas é regulamentada nos maiores mercados financeiros do mundo, Estados Unidos, Japão, Austrália, Europa. Então, quando você procurar uma corretora de Forex, eu tenho vídeos explicando como você selecionar. Procure corretoras que você saiba que outras pessoas usam. Existe o Forex PCR e outros sites que te mostram aí reviews. Eu falo para todo mundo a corretora que eu utilizo, eu deixo aqui na descrição do vídeo. A IC Markets, que eu uso agora em 2020, já faz um bom tempo que eu uso os caras. Nunca tive problema em termos de negociação, nunca tive problema em termos de depósito ou resgate. É uma corretora que para mim é super transparente. Eu não sou dono da corretora, tenho uma parceria com eles e é uma corretora que eu uso e eu só divulgo corretoras e serviços que eu uso, e essa corretora é uma delas. E então, cara, não tem por que eu não falar sobre ela, mas tome cuidado, porque existem outras corretoras que também são sérias, não é só essa, e às vezes as pessoas confundem e falam que todas as corretoras, não sei o quê. Então, acho que é isso, corretoras e tal, mais ou menos por aí. Fechou? Bom, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também e a gente vai conversando. Valeu? Um grande abraço, então. Tchau.